E aí, pessoal, hora daquela revisão de reta final em direito civil, certo? Vamos direto ao ponto, focar naqueles detalhes, naquelas pegadinhas que podem fazer toda a diferença na hora da prova. A ideia aqui é garantir os pontos decisivos de um jeito rápido e objetivo. Pois é, o foco aqui é total naquilo que as bancas adoram usar para derrubar a gente. Sabe, é uma revisão bem estratégica mesmo, para a gente atacar de frente as dúvidas mais comuns e os erros que mais acontecem. Então, sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Ok, vamos começar com um clássico: direitos da personalidade. Olha, todo mundo meio que sabe o que são, né? Mas a confusão de verdade começa quando a gente fala dos limites. E é justamente aí, nessa área meio cinzenta, que as provas gostam de pegar. Então, bora desvendar isso de uma vez por todas. E já de cara, uma pergunta que sempre aparece. O exercício dos direitos da personalidade, ele pode sofrer limitação voluntária? À primeira vista, a gente pensa logo, claro que não, né? Só que, em direito, a resposta raramente é tão simples assim. O que separa quem passa de quem fica pelo caminho é justamente conhecer as exceções. E olha só que interessante, esse quadro aqui mostra certinho essa dualidade. A regra geral, lá do artigo 11 do Código Civil, é clara, são irrenunciáveis, ponto final. Só que aí vem o enunciado 11 das Jornadas de Direito Civil para dar aquela clareada. A limitação voluntária pode acontecer sim, desde que não seja permanente e nem geral. É essa nuance, sabe? É isso que vale ouro na hora de marcar o X no lugar certo. Cuidado! Outra pegadinha clássica, essa envolvendo o artigo 13. A prova vai tentar induzir ao pensamento de que exigência médica para dispor do próprio corpo vale só para o bem-estar físico. Mas o pulo do gato é que a lei não faz essa diferenciação. A proteção vale tanto para o bem-estar físico quanto para o psíquico. É fundamental ter isso em mente. Beleza, vamos mudar de tema, mas a importância continua lá em cima. Proteção pós-mortem. A pergunta que não quer calar e que sempre dá as caras na prova é: quem, afinal de contas, tem legitimidade para agir em nome de uma pessoa que já faleceu? E é aqui que mora o perigo, o mito que derruba uma galera. É muito, mas muito comum mesmo ver em alguma alternativa a ideia de que só ascendentes e descendentes, ou seja, pais, avós e filhos, poderiam proteger a imagem de quem já partiu. E a resposta, para gravar na pedra, é incorreto. Isso tem que estar muito claro, porque é uma das pegadinhas mais batidas sobre esse assunto. Mas então, quem é que pode? Certo. Então, quem tem essa legitimidade? O segredo está todo aqui. O artigo 20, no parágrafo único, deixa bem claro: o cônjuge que sobreviveu, os ascendentes e os descendentes. E aí, aplicando por analogia o artigo 12, a gente estende isso também aos parentes colaterais, até o 4º grau. O erro da prova é sempre esse: fazer a gente esquecer do cônjuge e dos colaterais. Ok, mudando de chave agora, mas sem diminuir a importância, vamos falar de morte presumida. Gente, nesse assunto, o perigo está nos detalhes, mais especificamente, nos prazos. É aqui que um númerozinho trocado pode custar a questão inteira. Dá uma olhada nessa comparação. A banca examinadora ama, mas ama mesmo, trocar 2 por 3. A regra certinha, lá do artigo 7º, para alguém que desapareceu em campanha de guerra, é que a sucessão pode ser aberta depois de 2 anos do fim da guerra. 2 anos, não 3. É isso aí. Para não esquecer mais, o número é 2. 2 anos depois que a guerra acabar. Parece um detalhe bobo, né? Mas é o detalhe que decide se a questão vai estar certa ou errada. Bom, agora a gente chega num tema que, olha, talvez seja o mais importante e o que mais teve mudança nos últimos tempos: a capacidade da pessoa natural. Se tem um assunto que precisa estar na ponta da língua, é esse aqui. E a pergunta é bem direta e tem que ser respondida com a lei atualizada. Com todas as mudanças que rolaram no Código Civil, principalmente por causa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a regra mudou e muito. Hoje, quem é que a gente considera absolutamente incapaz? E a resposta é uma só, e não tem exceção. Apenas o menor de 16 anos, mais ninguém. Aquela lista antiga já era, foi extinta. Hoje, a incapacidade absoluta se resume a um único critério: idade. Simples assim. Ok, agora, atenção máxima. Talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa nossa revisão. É sério, muita atenção no que vem agora. É isso. Pessoa com deficiência é capaz. Para todos os efeitos da vida civil, é plenamente capaz. As bancas de concurso vão tentar de tudo para induzir ao erro, para associar deficiência com incapacidade relativa, absoluta. Não dá para cair nessa armadilha.
A regra mudou e é clara. PCD é capaz. Ponto. E só para a gente fechar esse quadro da capacidade, o artigo 4º traz a lista dos relativamente incapazes. Aí entram os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e por aí vai. O importante aqui é conhecer essa lista para não confundir com a incapacidade absoluta e, principalmente, para lembrar que a pessoa com deficiência não está mais nessa lista. Beleza. Para a gente ir finalizando o conteúdo principal, vamos passar por alguns pontos-chave sobre pessoas jurídicas. São aqueles detalhes que vivem aparecendo em questões discursivas ou como um item dentro de uma pergunta maior. E olha aí, mais um número para nossa coleção da memorização, 3 anos. Esse é o prazo decadencial, ou seja, o prazo fatal para anular a constituição de uma pessoa jurídica de direito privado se tiver algum defeito no ato que a criou. E a contagem começa da publicação do registro, viu? É um prazo que tem que estar na cabeça. E falando em fundações, o artigo 62 lista as finalidades possíveis para elas que são sempre de interesse social. Coisas como assistência, cultura, educação, saúde. O ponto aqui é saber que essa lista é restrita. Então, uma questão pode muito bem tentar testar isso, jogando um objetivo que não é válido, como, sei lá, fins lucrativos. Não pode. Muito bem. Chegamos na nossa revisão final. Agora é a hora de amarrar tudo que a gente viu. Vamos passar rapidinho por um checklist com os pontos mais quentes que a gente discutiu aqui. Vamos lá, para não esquecer. Proteção do morto. Cônjuge e parentes também entram. Morte presumida em guerra. O prazo é de 2 anos. Absolutamente incapaz, só menor de 16. Pessoa com deficiência é capaz. Anular PJ, prazo de 3 anos. E por último, limitação de direitos da personalidade. Pode sim, se não for permanente nem geral. Esse checklist aqui é para ser guardado com carinho. A aprovação muitas vezes está nesses detalhes. Qual desses pontos pode ser o grande diferencial para se alcançar um bom resultado? Focar nos erros mais comuns é, sem dúvida, um jeito muito inteligente de estudar. Com isso, a preparação fica mais forte. Bons estudos e muito sucesso na prova!